Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a esse canal, eu sou Ayrton Vieira e hoje daremos então finalização à primeira parte desta pequena série com a coluna das mensagens que foram extraídas com base na palavra-chave Pedro e a partir da semana que vem, se Deus quiser, faremos então a análise das mensagens, todas elas dadas no dia 29 de junho de todos os anos a partir de 1988. Deixe o seu like ou sua curtida, como dizem, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, que é também de alguma maneira importante não somente para as pessoas que comentam, mas, por exemplo, algumas dúvidas, algumas perguntas, algumas indagações que venham ser a de outras pessoas e que a gente pode, com isso, ajudar a esclarecer. E mesmo algumas incorreções que, porventura, sejam feitas, e é possível que ocorra, então as pessoas me ajudarem a corrigi-las. Bom, neste sentido, já gostaria de agradecer a uma pessoa amiga que me enviou um e-mail no dia de ontem, após ter visto o vídeo, trava-língua, e como isso esbarra na minha muito péssima dicção, é um prato cheio para que haja esses imbróglios linguísticos. Bom, vamos lá. Essa pessoa me enviou ontem um e-mail dizendo que, com relação à mensagem em que cita uma pessoa que viria para mudar os rumos da igreja e que eu interpreto como Petrus Romanos, esta pessoa, para Pedro, isto dito em uma catequese sua, seria um bispo. Muito bem. Não entrando em questões de se esta é uma opinião dele, pessoal, ou então de algo que ouviu de Nossa Senhora e retransmitiu, não tem o mínimo problema, pela questão que foi colocada também, de que muitas vezes uma profecia, da mesma forma que uma palavra da Sagrada Escritura, pode, e via de regra assim o é, ser interpretada de diversas formas, contanto que nenhuma invalide a outra, contradiga a outra, visto ser todas oriundas de uma mesma fonte. E essa fonte é Deus, que é a verdade e que não mente, que não erra. São aquelas questões, por exemplo, do tipo e antítipo, né? Então, São João, por exemplo, poderia estar muito bem falando no Apocalipse de Nero ou daqueles imperadores Diocleciano, etc., do momento, ao mesmo tempo em que falava do futuro. Algo não invalida, uma coisa não invalida a outra. É como se tivéssemos um objeto tridimensional à nossa frente e várias pessoas ao redor desse objeto, cada uma o vendo segundo um ângulo distinto. E que depois se complementam para termos a ideia do todo, a verdade do todo. Então, com relação a este ponto específico, esta profecia específica, absolutamente nada impede, porque não contradiz, que esta pessoa seja um bispo e seja Petrus Romanos mesmo, porque todo papa, para se tornar papa, antes deve se tornar um bispo. Ainda que seja uma pessoa leiga que seja eleita
o que pode ocorrer na igreja, um papa ser tirado dos leigos, ser eleito entre os leigos. Porém, antes de assumir o papado, ele deve ser sagrado, diácono, sacerdote ou presbítero e bispo. E só então ele pode assumir como o bispo dos bispos, que foi São Pedro e todos os seus sucessores. Ok? Feito esse esclarecimento, passemos, antes das mensagens propriamente ditas, a um detalhe falado no vídeo anterior, de uma minha elucubração matemática, por assim dizer, uma digressão matemática. O livro da Sabedoria, seu capítulo 11, versículo 21, diz que Deus fez tudo com peso, medida e quantidade. Ou seja, claro, Deus como o maior e mais perfeito matemático que existe, naturalmente faria as coisas dessa forma. O que significa dizer também que em Deus não há detalhes. Em outras palavras, todo e qualquer detalhe não é um simples detalhe, não é um mero detalhe. Por isso Cristo disse que nenhum J, nenhum I da sua palavra passaria sem que se cumprisse. Dentro desse bojo, dentro desse espectro, ao trabalhar no livro, na tradução do livro de Estefania, Bento XVI, Papa Emérito, e fazendo pesquisas para garimpar as revelações privadas que falavam sobre o papado, eu me deparei com uma coisa que me chamou bastante atenção neste sentido. Vocês têm todo e qualquer direito de achar que se trata de uma interpretação forçada, de algo ali meio que cheirando heresia, a coisas de testemunhas de Jeová, de adventistas, etc. e tudo mais. Sem conotações pejorativas, evidentemente. Mas acompanhem comigo esta inferência que eu gostaria de partilhar apenas com vocês. A criatura Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de 12 de 1936. E eu digo criatura, naturalmente, porque ao nascer, a não ser que tenha sido concomitantemente batizado, naquele segundo do seu nascimento, ele nasce ainda assim como criatura, como todos nós. A exceção, sabemos de quem. Então, ele nasce num país por nome Argentina, em uma província por nome Buenos Aires, cuja capital chama-se La Plata. Todos nós que estudamos algum dia química e lembramos de algo, sabemos que a palavra Argentina vem de argentum, portanto, prata. Ocorre que, somando os numerais da data de nascimento de Jorge Mário Bergoglio, portanto, 1 mais 7 mais 1 mais 2 mais 1 mais 9 mais 3 mais 6, e temos 30. E todos sabemos, ou uma boa parte de nós, sabemos com quantas moedas de prata Judas traiu, vendeu a Cristo. Não passaria de uma mera digressão, naturalmente, se não descobríssemos depois um outro detalhe, ou concomitantemente a esta inferência, se descobrisse um escrito de uma freira
ocorrido esse escrito narrando uma experiência mística que tivera exatamente no dia 17/12/1936, em que ocorre com ela o seguinte, abre aspas, a freira era polonesa. Ofereci o dia de hoje pelos sacerdotes. Hoje sofri mais do que qualquer outro dia, interna e externamente. Não sabia que era possível sofrer tanto num só dia. Procurei fazer a hora santa em que o meu espírito provou o amargor do horto das oliveiras. Luto só, sustentada por seu braço, de Cristo, naturalmente, contra todo tipo de dificuldades que aparecem diante de mim como muros imóveis. A imagem do muro aparece aqui, da mesma forma que a do Horto das Oliveiras, em que ela se sente impelida de uma forma especial a rezar naquele dia pelos sacerdotes, sofrendo uma dor interna e externa como nunca havia sofrido. Porém, tenho confiança no poder do seu nome e não tenho medo de nada. Esses escritos chegaram até nós através de uma publicação por nome O Diário de Santa Faustina. E da Polônia, voltemos para o Brasil. Mensagem de número 3409, 7/12/2010. Ali encontramos: caminhais para um futuro de grandes dificuldades. Dias difíceis virão para os homens e mulheres de fé. Muitos se voltarão contra o sucessor de Pedro. Essa imagem será retomada de outras formas e o que, para mim, significa, já antecipando, qualquer forma de abandono, qualquer forma de negligência, qualquer forma de não reconhecimento da condição de Bento como legítimo Papa até a sua morte. Muitos se voltarão contra o sucessor de Pedro, ainda que não necessariamente precisem odiá-lo, falar mal dele, caluniá-lo, difamá-lo, ainda que nada disso aconteça, ainda que nutram simpatia, ou ainda que o amem. Podem se voltar contra pelo simples fato de não o reconhecê-lo, não terem reconhecido até o fim como o legítimo sucessor de Pedro. Um sucessor de Pedro carregará pesada cruz e verá a morte de muitos consagrados. Isso é dito em 2010. De alguma maneira, Bento já prefigurou aquilo ao ver ir morrendo espiritualmente muitos dos seus consagrados, de maneira especial após o golpe de Estado em 2013, 3 anos após esta profecia. O que se tornará literal com o Petrus Romanos. Mensagens 3.502, de 28/6/2011. Dias de fúria virão contra a igreja do meu Jesus, e os inimigos da igreja agirão para levá-la ao Calvário. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai também pelo Papa Bento XVI. Dias de trevas virão e a dor será grande para os fiéis. Acolhei o Evangelho e defendei a verdadeira doutrina.
Mais à frente teremos mais explicações sobre isto. 3.782, de 28/2/2013, no dia em que Bento deixa o Palácio Vaticano Apostólico para se trasladar a Mater Ecclesiae, o Mosteiro Mater Ecclesiae, e ali se autoexilar por quase 10 anos. Neste dia, foi dito: a barca de Pedro enfrentará grandes tempestades e o trono estremecerá. 13 dias depois deste dia, ocorre a oficialização da usurpação do trono petrino. Pedro caminhará entre espinhos, os rumos da igreja mudarão e muitos que são fiéis lavarão as mãos. Muitos que são fiéis lavarão as mãos, como ocorre até hoje, passado um ano da morte de Bento XVI. Muitos continuam lavando as mãos. Que cada um faça o seu exame de consciência, a sua meia-culpa, e que possa correr atrás de um prejuízo que já é grande a essa altura. Em Anguera, me parece se não for Anguera, Catarina Emmerich ou alguma dessas místicas, me parece que é dito que Pilatos se salvou. Certamente não sem uma grande penitência, uma grande satisfação dada à justiça divina. Todos nós, claro, evidente, temos as nossas lavadas de mãos. Somos omissos em relação a muitas coisas. Mas isto é objeto de uma mensagem de Maria. Com relação à questão do papado, do trono de São Pedro, do sumo pontífice, do Papa. Pedro caminhará entre espinhos, os rumos da igreja mudarão e muitos fiéis lavarão as mãos. E não, claro, não só com relação à questão do papado, mas do todo da igreja. Sua doutrina, seus dogmas, sua moral. A guerra virá de onde deveria vir a paz. Do trono de São Pedro. De onde tudo parte. Para mim. Mensagem 3.785, de 5/3/2013. Caminhais para um futuro de dores e provações, mas não desanimeis. Meu Jesus caminhará ao vosso lado. Buscai forças na oração e na escuta das palavras do meu Jesus. No coração, o amor à verdade. Nas mãos, o rosário e a sagrada escritura. O caminho do Calvário traz sofrimento, mas a ressurreição traz alegria. A barca de Pedro irá balançar e grande confusão haverá. Pedro e o segredo. Eis a resposta. Essa é a terceira ou quarta tentativa de gravação desse vídeo. Na penúltima, na anterior a esta, pela primeira vez, ao ler este trecho, já havia lido antes, naturalmente, mas no vídeo na tentativa passada, quando eu bato os olhos aqui, me vem uma possível interpretação deste trecho
e que é justamente o segredo que Bento XVI carregou consigo e que de uma forma declarada, aberta, livre, não pôde pronunciar, não pôde declarar a toda a igreja. E o seu segredo era justamente esse, a de que a sede, a partir de 28 de fevereiro de 2013, estaria impedida dele a governar e pregar o Evangelho. Então, me ocorre agora que esta seja, pelo menos, uma chave de interpretação deste trecho, este segredo de Pedro, a sede impedida, aonde a quase totalidade da igreja entendeu como sede vacante, dando condições de legitimamente se eleger um novo sucessor de Bento. O futuro dirá se esta é uma possível e correta interpretação deste trecho. Mensagem 3.790, 16/3/2013. Pedro conduzirá sua barca em meio a grandes tempestades. Bento jamais deixou de conduzir a barca, apenas de uma outra forma, como ele mesmo anunciou, sofrendo e orando por ela, como Papa. Rezai. O sucessor de Pedro vai precisar de nossas orações. E aqui, esta é uma frase ambígua, no sentido de poder ser interpretada a princípio, só até este momento, como se esse sucessor se referisse a Jorge Mário Bergoglio. Porém, o que vem em seguida vai mais para um outro rumo do que para este. Ouçam. O sucessor de Pedro vai precisar de nossas orações. Ele experimentará o Calvário. Será amado e odiado por causa de suas posições. Eis os tempos das dores. O veneno está na árvore, não no fruto. A igreja do meu Jesus caminha para um futuro de grandes provações, mas como já disse, Jesus está no controle de tudo. Jesus está no controle de tudo. Pedro na terra de Pedro. Gravem esta expressão. Pedro na terra de Pedro. Destaquem isto. O que vos digo não podeis compreender agora, mas acalmai os vossos corações, pois meu Jesus caminha convosco, confirma uma vez mais. O rei sofrerá por causa de seus súditos. Não temais. Eu sou a vossa mãe e rogarei ao meu Jesus por vós. A estrada estará curta para o rei, semelhante o atravessar da famosa praça. Dobrai vossos joelhos em oração, por fim a vitória será do meu Senhor. Amai a verdade e ficai com a igreja. As lições do passado não podem ser esquecidas. A tradição, a história da igreja não pode ser esquecida. Ou seja, se pegarmos então todo esse contexto, veremos muito mais plausibilidade em este sucessor de Pedro, que necessitará das nossas orações, ser Bento XVI, como legítimo sucessor. Pedro na terra de Pedro. Dois homens sob a aparência de uma mesma função,
função papal, ambos no mesmo lugar, ambos na mesma terra. Isso mais à frente vai ser dito de uma outra forma. Mensagem 3.832, 11/6/2013. Um sucessor de Pedro irá preparar a igreja para a grande vitória. Para mim, o mesmo personagem da profecia de ontem, Petrus Romanos, que será naturalmente um bispo. A igreja viverá momentos de dor, será perseguida e muitos consagrados serão levados à morte. A igreja será purificada pelo sofrimento, como não pode deixar de ser, inclusive nós mesmos. A fumaça do demônio, uma vez mais a linguagem de Paulo VI, como que de alguma forma também confirmando o seu pontificado, se espalhou em seu interior, causando cegueira espiritual em muitos consagrados. Cuidemos com os mitos de batina. Tomemos cuidado com qualquer homem, qualquer ser humano que comece a adquirir status de mito. Homens e mulheres de grandes seguidores, de grandes curtidas, de grandes ovacionamentos, de grande destaque, muito aplaudidos, pois são os consagrados, que aqui é dito várias e várias vezes, que serão tomados justamente desta cegueira espiritual. Vejam, basta pensarmos que se Deus permitiu ao longo da história que muitos santos, e mesmo santos da magnitude, como gostamos de citá-lo, até porque tem muito a ver com este momento, da magnitude de um São Vicente Ferrer, taumaturgo de Mancheia, um homem assim com Deus, linha direta. Se Deus permitiu que um homem como esse, responsável pela conversão de milhares de protestantes, de judeus e muçulmanos, se este homem se enganasse com relação ao papado durante algum tempo de sua vida, se Deus permitiu que isso ocorresse com ele, que dirá com os santos de hoje, com os mitos de hoje, com os mitos de batina de hoje? Eu não acho nada difícil. Os mitos de batina e sem batina, qualquer que seja. Tudo aquilo que vos anunciei no passado vai realizar-se, mas não percais a vossa esperança. Aqui uma outra característica das verdadeiras aparições, das autênticas aparições, a confirmação histórica das profecias. Lembremos, demônio não faz profecias. Demônio, no máximo, dá uns pitacos com relação a o que nós mesmos fazemos através de deduções feitas para o futuro com base no presente e no passado. Nunca, porém, uma profecia, nunca a previsão do futuro, dos atos futuros. Então isso, por si só, é uma das maiores confirmações de uma autêntica aparição, de uma autêntica revelação privada. E como foi dito no vídeo de introdução desta série, Anguera vem cumprindo também este critério. Mensagem número 3.836, dada em 22/6/2013.
Pedro encontrará Judas em seu caminho. Pedra em cima de pedra. Uma nova forma de colocar Pedro na terra de Pedro. Aqui já dita de uma outra forma, com o mesmo significado. E que mais na frente, no ano passado, ela como que culmina, fecha com chave de ouro este esclarecimento feito desta forma, utilizando, né, a superposição, por assim dizer, de dois papas, dois reis, como já vimos anteriormente, tentando ocupar os dois uma única cadeira, que porém só pode ser ocupada por um Pedro. Gravem esta também. Pedra em cima de pedra. Pedro na terra de Pedro. A fumaça do demônio penetrou dentro da igreja e cegou, novamente, muitos consagrados. Os cegos, guia de cegos, hoje, na sua grande maioria, são justamente os consagrados. Mensagem número 4.407, 27/12/2016. A fumaça do demônio penetrou na casa de Deus, uma vez mais, causando cegueira espiritual em muitos consagrados. Pedro Regis já disse, eu me lembro de ter ouvido dele que nas catequeses, que quando Nossa Senhora dá uma mensagem lá atrás, dá uma profecia, e depois ela retoma de outra maneira, né, de outra forma e tal, mas retoma, volta ao mote, é sinal que a coisa se avizinha, se aproxima, até o ponto de chegar e ser atualidade. Isto aqui é uma delas. Esta mensagem é uma delas. Não vos esqueçais, os ensinamentos do meu Filho Jesus acerca da defesa da fé são claros. Sim quando for sim, não quando for não. Ouviram, senhores exorcistas, um pouco além dos simples sacerdotes. Por que eu falo isso? Porque eu cito os exorcistas. Aquilo que vem além disso é a continuação. Aquilo que vem além disso é meia-verdade, que é a obra do demônio. Por isso, os exorcistas, mais do que ninguém, deveriam saber disto. A propósito, convido-os a verem o vídeo que está passando agora nos cards. Aquilo que vem, os que amam a verdade devem imitar meu Filho Jesus. Os traidores da fé poderão ser vencidos pela verdade. Aconteça o que acontecer, ficai com os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. A Igreja do meu Jesus experimentará grande provação, mas por fim será vitoriosa. Rezai para que ela volte a ser como Jesus a confiou a Pedro. Vejam, rezai para que ela volte a ser como Jesus a confiou a Pedro. E não somente o que era a igreja que Jesus confiou a Pedro. Entre outras coisas, entre um amor ardente, uma fé ardente, uma disposição ao martírio, a busca da verdade sobre qualquer outro aspecto, além de todas essas características, uma delas era a do pequeno rebanho, de um pequeno rebanho. Como Bento XVI, ainda como sacerdote, já vaticinou. E, no entanto, muitos de nós pensamos que quanto mais número, quanto mais multidão, melhor. A Igreja do meu Jesus experimentará grande provação, mas por fim será vitoriosa.
Rezai para que ela volte a ser como Jesus a confiou a Pedro. Ok. Estai atentos, como vos disse no passado. O grande plano do demônio é destruir toda verdade ensinada acerca da Eucaristia e da vida consagrada, que estão intimamente ligadas uma à outra. Mensagem 4.430, 17/2/2017. Os inimigos estarão cercando a grande embarcação, mas nenhuma força humana destruirá a verdadeira arca de Jesus. Como vos disse no passado, a verdade é mantida íntegra apenas na Igreja Católica. Fora da Igreja Católica, quer queiram, quer não, ranjam ou não os dentes, mesmo alguns católicos, não há salvação. Entenda-se como deve ser entendido o dogma. Ficai com o verdadeiro magistério, e não sigais aqueles que, embora estejam dentro da igreja, andam na contramão da fé e da verdade. Inclusive com relação a essa questão do papado. Grande tempestade virá, mas a verdadeira igreja permanecerá fiel ao meu Filho Jesus. A derrota virá para a falsa igreja, e aqui pela primeira vez, nessas mensagens que nós selecionamos, aparece explicitamente a menção à falsa igreja, o que até então vinha constando de forma implícita. Então existe uma falsa igreja que não deve ser ouvida, que não deve ser seguida, que não deve ser obedecida. E que hoje já se apoderou da quase totalidade das estruturas físicas da igreja verdadeira. E se utiliza dessa estrutura para implodi-la. A todos os traidores da fé, meu Jesus dirá: afastai-vos de mim, pois vos anunciei a verdade e vós ensinastes a mentira. Assim como no tempo de Noé, estes ficarão de fora. Por isso que a gente vem insistindo tanto nessa questão. Para nós, crucial, fundamental, essencial da vida da igreja. O vínculo ao verdadeiro sucessor de São Pedro. O vínculo à obediência prestada ao legítimo Papa da Igreja. E quando a Igreja não o possua, não aderir a um falso pastor por facilidades, por ser mais fácil de lidar com o problema. Há outros meios em que Deus nos oferece quando esta situação ocorre. Como anuncia mesmo Anguera e outras tantas revelações, como as Escrituras já nos anunciaram, em figuras, em tipos que hoje se concretizam em nossa realidade, sob pena de ouvirmos exatamente isso que Nossa Senhora diz, que Jesus dirá, e que já havia sido dito nos próprios evangelhos, pela boca do próprio Cristo. Por isso essa questão é tão séria, deve ser levado muito mais a sério do que nós levamos até o presente. Lavando as mãos, negligenciando, minimamente aprofundar mais o tema, a questão, com olhos de se ver, com ouvidos de se ouvir. Seguindo. Mensagem 4.450.
A vós, a estrada da santidade é cheia de obstáculo, mas vós não estáis sozinhos. Meu Filho Jesus caminha convosco. Viveis no tempo das grandes tribulações. Dobrai vossos joelhos em oração, peço-vos que mantenhais acesa a chama da vossa fé. Não saiam da Igreja Católica. Por mais que tenhamos que sair dos templos, das paróquias, não saiamos da Igreja. Por mais que sejamos afastados, sejamos expulsos, literalmente falando, sejamos convidados a nos retirar de paróquias, de templos, de dioceses, não saiamos da Igreja Católica. Fiquemos com ela, dentro desse barco, em meio à tempestade, porque sabemos que Cristo está ali e não está dormindo. Por isso, não vos afasteis da verdade, que, como ela mesma acabou de dizer, somente na sua íntegra na Igreja Católica. Acolhei os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja, uma vez mais. E em toda parte testemunhais que sois pertença do Senhor. O inimigo trabalha para destruir o sagrado, mas vós podeis vencê-lo pela força da oração. Caminhais para um futuro de dor. Aqueles que são fiéis experimentarão o Calvário. Ou seja, senhores, para que se compreenda melhor, experimentarão o escárnio, a calúnia, os maus tratos, as pancadas, os cuspes, os escarros, os chicotes, os açoites, a noite escura, a agonia, a angústia, o desespero, a tristeza, a dor, o sofrimento, a traição, o beijo traidor, tudo o que Jesus passou. Claro, em medidas distintas, porque nós somos nós, ele é ele. Os papas são os papas. Mas em alguma medida, isto também para nós é o Calvário. Não recueis, não recuemos. Dedicai parte do vosso tempo à leitura da Sagrada Escritura. Procurai conhecer a vida dos grandes profetas de Deus. Os exemplos dos homens de Deus vos ajudarão a compreender os tempos difíceis que virão. Novamente o exemplo de São Vicente. Deus permite para a sua purificação, para a sua salvação, que ele seja enganado, também ele, durante um determinado tempo, mas a partir do momento que Deus o tira deste engano, abre seus olhos, ele reconhece pela integridade moral que tinha, pela integridade intelectual que tinha, o seu erro, rompe com ele imediatamente e ainda passa a lutar contra, e o antipapa era seu amigo e benfeitor, passa a defender o Papa legítimo e faz penitência até o final dos seus dias. Este é o exemplo que deveríamos seguir. Estes são os exemplos que devemos seguir. E não só com relação a essa questão, mas com relação a todos os nossos erros, todos os nossos enganos, em que Deus, num determinado momento, permite que os vejamos e o que irá acontecer de uma forma toda especial na ocasião do aviso de Garabandal, ou da iluminação das consciências, como queiram chamar. Novo Pentecostes. Os ensinamentos de Pedro, e Pedro aqui negritado pelo site, os ensinamentos de Pedro vos farão compreender a grande confusão espiritual dos nossos tempos, dos vossos tempos.
A editora Molokai prestou um grande serviço a nós ao publicar as obras completas de Bento XVI. Os que quiserem lançar-se à empreitada e quiserem realmente compreender isto para até ajudar a outras pessoas, ali está o tesouro. Ali está a fonte de compreensão pelo que acaba de ser dito por Nossa Senhora. Veja, mensagem dada em 2017. Bento ainda vivo. E já os seus escritos concluídos. Mensagem 4.473. 23/5/2017. Dias virão em que os homens e mulheres de fé só encontrarão a Eucaristia nos lugares secretos. Portanto, não haverá Eucaristia, não haverá consagração válida, transubstanciação na maioria dos lugares, na maioria das paróquias, na maioria das catedrais, na maioria dos templos oficiais. Isso é dito aqui, e não somente neste, mas em outros lugares das mensagens de Anguera. Haverá grande perseguição aos cristãos e tudo voltará a ser como no tempo em que meu Jesus confiou sua igreja a Pedro. Hoje tendes a mesa farta, mas chegará o dia em que nela não encontrareis o precioso alimento, mais claro do que isso, impossível. Os consagrados beberão o cálice amargo da dor. E aqui um esclarecimento, para mim, muito interessante, do que já tinha sido revelado a São Luís Grignon de Montfort. Os ministros do meu Jesus, que permanecerem fiéis, agirão como no início do cristianismo. O que ela confirma aqui? Ao meu ver, que estes, e que depois em La Salette também vai retomar, a questão dos apóstolos dos últimos tempos. Estes apóstolos, ao contrário do que algumas pessoas pensam, são apenas sacerdotes, são clérigos. São os ministros, e aqui com letra maiúscula, do meu Jesus. Não se trata absolutamente de leigos, e principalmente leigas, monjas, o que for. São padres, são sacerdotes, eventualmente algum bispo, ministros de Jesus, que serão os apóstolos dos últimos tempos e que conduzirão o pequeno rebanho junto a Petrus Romanus, o seu legítimo pastor. Se estiver errado, não haverá problema nenhum, porque vocês não deixarão de ser salvos por causa disso. Mas até que me prove o contrário, e ali São Luís de Montfort, ali está explícito, é dito textualmente. Os apóstolos dos últimos tempos são sacerdotes, são clérigos. E aqui, para mim, se confirma. Encontrarão auxílio, esses ministros de Jesus, nas casas dos fiéis e ali celebrarão a Santa Missa. Deus fará surgir mulheres piedosas, a exemplo de Ninfa, mulher de fé, que acolheu os homens de Deus e contribuiu para o crescimento de sua comunidade. A missão da mulher, sempre muito delimitada, sempre muito marcada pela Igreja. E aqui um pequeno spoiler que é provável que me traga menos inscritos, menos inscrições, menos likes, menos curtidas, menos compartilhamentos. Ou seja, me torne uma pessoa não grata. As mulheres que quiserem receber a graça de ser estas mulheres da profecia, exemplos de ninfas, sugiro a vocês, sem qualquer espécie de preconceito, de fobias,
deixem o espaço litúrgico. Deixem qualquer espécie de protagonismo no espaço litúrgico. Me explico. O que pretendo fazer de uma forma mais detalhada, se Deus quiser, num vídeo posterior, futuro. Literalmente, deixem as funções litúrgicas, como leitoras, coroinhas, acólitas, cerimoniárias, ou mestres de cerimônia, abandonem por completo estas funções. Por enquanto, fiquemos por aqui. Mensagem número 4502. E também não incentivem as suas filhas neste trabalho. Pelo contrário, incentivem ao máximo os seus filhos, homens. Mensagem 4502, 20/7/2017. A Igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro, uma vez mais, recorrendo, batendo na mesma tecla. Um pequeno rebanho, vejam, um pequeno rebanho se manterá fiel graças à ação daqueles que amam e defendem a verdade. Corramos o mais rápido possível, fujamos da multidão, da quantidade, dos números. Quanto mais nessa direção, pior, mais difícil será. Recebemos a graça de Deus de estar neste pequeno rebanho que estará com a verdade. Isto é cada vez mais claro nessas mensagens. Os inimigos agem para apagar o brilho da verdade. Cada dia grande é o número dos meus pobres filhos que são contaminados pelo lamaçal das falsas doutrinas. Um dia depois que foi publicada a famigerada, a herética, a blasfema, a sacrílega, como é que eu chamo aquilo? A tal da fidúcia, nem gravei o nome desse troço, do cardeal Chuchu. Eu presenciei já sacerdotes preparando o terreno em suas homilias para as pessoas aderirem às tais bênçãos de pares homossexuais, a pares homossexuais. Já começaram a preparar o terreno, um dia após ser publicada essa nojeira. E eu sei que eu não sou o único a já presenciar isto. Portanto, atenção, fiquemos muito atentos no ambiente paroquial. Seguindo, os inimigos agem, então, ela conclui, ficai com o verdadeiro magistério da Igreja. Porque os inimigos agem para contaminar com o lamaçal das falsas doutrinas todo o ambiente. E eles sendo os detentores, inclusive dos cargos-chefe, dos cargos estratégicos em toda a Igreja, eles é que estão ditando as normas. Normas contrárias ao próprio Deus, ao próprio direito divino e ao próprio direito eclesiástico. Importa mais obedecer a Deus que aos homens, já nos disse o primeiro Papa. Mensagem 4681.
19/8/2018. Chegará o dia em que buscareis o precioso alimento e não ireis encontrar, uma vez mais. Será um tempo de grande perseguição à igreja do meu Jesus, ao pequeno rebanho, aos poucos fiéis. Os homens perversos agirão às ocultas para destruir o sagrado e a dor será grande para os fiéis. Muitos negarão a presença do meu Jesus na Eucaristia e, acolhendo falsas doutrinas, dirão que a presença de Jesus é apenas simbólica. Aos que me ouvem, quando vocês ouvirem isto de um sacerdote, corram, saiam deste ambiente. A não ser que, por alguma intervenção divina, venha um outro sacerdote, assuma o lugar e conserte as coisas. Porque se vocês ouvirem um sacerdote falando disso, vocês podem, inclusive, imediatamente levantar-se nesse momento de suas missas, ir embora, caso não seja o pároco da paróquia, porque ali não haverá consagração. Porque para haver consagração, um dos primeiros critérios é que o padre creia no que está fazendo. Tenha as disposições que a igreja tem para fazer aquilo. Queira fazer, pelo menos queira fazer. Ainda que possa sofrer uma crise de fé, como ocorreu com o sacerdote do milagre de Lanciano, mas tendo esse sacerdote uma reta intenção, Deus vai mostrar a ele como mostrou há mais de 800 anos atrás para aquele sacerdote. Agora, quando nós nos deparamos com alguém convicto, e no caso daquele sacerdote era algo interno, era de fora interno, ele jamais ousou externar a sua dúvida, tanto assim é que Deus realizou o milagre para atendê-lo. Os de hoje não. Os de hoje declaram explicitamente, e já começaram a fazer isso, que ali é apenas um símbolo, uma representação, ou seja, são protestantes travestidos de sacerdote. Ponto. Não há como haver numa missa destas, numa missa celebrada por um homem destes, a consagração. E as pessoas comerão farinha. A confusão se espalhará e muitos perderão a fé por causa disto, como já ocorre. Ai destes homens. Como dizia Jesus aos fariseus, ai de vós. Jesus, Deus, fará surgir, mais abaixo ela fala, um grande homem de fé e amor à verdade que defenderá a igreja e a sua verdadeira doutrina. Uma vez mais, para mim, Petros Romanos. 4777, de 26/3/2019. Já nos encaminhando para o final. Os homens e mulheres de fé beberão o cálice amargo do sofrimento. Buscarão o precioso alimento e em muitos lugares não o encontrarão. De novo. Adorarão o Senhor em lugares secretos. Muitos templos serão fechados e haverá uma grande ditadura religiosa. A religião sendo usada para impor o erro, a mentira, a falsidade às pessoas e exigirem obediência delas. A igreja do meu Jesus voltará a ser como ele a confiou a Pedro uma vez mais. Mensagem 4.927, de 15/2/2020. Curiosamente, o mesmo ano em que foi dada uma mensagem ao assim denominado Padre Oliveira, aqui do Brasil, também sobre a morte de Bento XVI, 2020. Quando a raiz da boa árvore for arrancada,
Bento XVI foi chamado de raiz lá atrás, ainda na época de João Paulo II, nas mensagens de Anguera. Quando ela for arrancada, o joio se espalhará. Ora, se acreditássemos que Bento já havia renunciado validamente ao papado, e considerando que esta raiz se refere a ele, o que tem toda a probabilidade, porque num outro momento ele foi designado desta forma, que sentido teria em dizer quando esta raiz seja arrancada? Coisa futura. Estais atentos, viveis no tempo das dores. Quando a raiz da árvore for arrancada, o joio se espalhará. Não foi o que veio ocorrendo de uma forma muito mais intensa de um ano para cá? Não é o que vem ocorrendo de uma forma intensa muito mais de um ano para cá? Quando esta raiz é arrancada de nós, é retirada de nós? Pergunta. 5.266, 7/4/2022, ano passado. Caminhais para um futuro onde haverá poucos homens com a coragem de Pedro, mas muitos com a coragem de Judas. Uma pequena pausa doméstica. Então, poucos com a coragem de Pedro, muitos com a coragem de Judas. Coragem de trair, coragem de lavar as mãos, coragem de negligenciar o que não deve ser negligenciado, coragem de agir concorrendo para o mal. Mensagem 5.317, de 30/7/2022. Queridos filhos, a humanidade caminha na escuridão espiritual porque os homens rejeitaram a luz do Senhor. Novamente, toda vez que a gente rejeita a verdade, principalmente quando não nos parece a nós ser a verdade, de alguma maneira rejeitamos, claro, a luz do Senhor. O esclarecimento das coisas, a verdade objetiva, que ao fim e ao cabo é a melhor coisa que pode haver. Por mais difícil que seja, por mais incômodos que traga, a verdade sempre foi e sempre será a melhor coisa. Por isso que ela tem que vir, doia quem doer, custa quem custar. A começar por nós mesmos, no nosso dia a dia, na nossa vida, até chegar aos píncaros da igreja, das questões doutrinárias, seríssimas e vinculantes à salvação das almas. Na mesma mensagem, caminhais para um futuro doloroso, dias virão em que buscareis pelo precioso alimento e não o encontrareis, uma vez mais. A igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. Meu filho, olha, estou falando, estou avisando, estou alertando, estou instruindo, estou orientando, estou avisando. Quem avisa, amigo é. E mais do que nunca, a Mãe de Deus preocupada com a salvação de cada criatura, de cada filho. 5.381, 27/12/2022. Acabou de completar um ano, alguns dias atrás. O amor é mais forte. Vejam, detalhe que eu ia esquecendo. Dia 27/12. O dia que para mim, e creio que para outras pessoas também, um dia após
a morte real de Bento XVI. O amor é mais forte que a morte. E somente amando sereis capazes de compreender os desígnios de Deus para vós. Dois dias depois, mensagem 5.382. Não há vitória sem cruz. Depositai vossa confiança e esperança em Jesus. Nele está a vossa verdadeira libertação e salvação. Tudo aquilo que é falso cairá por terra. Por tudo que foi dito até agora e o que será, vejo uma estreita conexão com o estado de coisas que, de uma forma toda especial, a partir desta raiz arrancada, a partir da morte de Bento, ocorreria com a igreja. E aqui como que passando por cima de que a igreja tivesse, é quase que dizendo, a partir de agora não há mais cabeça visível, depositai vossa confiança e esperança em Jesus, nele está a verdadeira libertação e salvação, porque tudo aquilo que é falso cairá por terra. Por fim, e ainda conclui nessa mesma mensagem, a luz da verdade permanecerá para sempre no coração dos justos, para sempre no coração dos justos, a luz da verdade. E por fim, no dia 31/12 de 2022, festa da Sagrada Família, a mensagem de 5.383. E encerramos justamente neste ano, neste momento, esses extratos. Data oficial da morte de Bento. Os justos contemplam a face de Deus. Serão aqueles que fazem a vontade de Deus, jamais serão desprezados. A grande embarcação encontrará grande empecilho e a dor será grande para os meus pobres filhos. Não vos afasteis da verdade. Sede fiéis a Jesus. Não recueis. Aconteça o que acontecer. Vejam, já não há mais, e doravante, já não há mais menções a sumo pontífice, ao sucessor de Pedro, ao vigário de Cristo, ao filho predileto, já não há mais, desde esse momento, até o presente. Se eu estiver enganado, o canal está aberto. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis dos ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. As lições do passado vos conduzirão, pelo caminho da santidade. Todo o tesouro da Igreja, todo o depósito da Igreja nos conduzirá no caminho da santidade. Não vos esqueçais, a presença do meu Jesus na Eucaristia é uma verdade inegociável. Não vos esqueçais. A grande guerra virá e a verdade será a vossa arma de defesa. Um pouco atrás,
disse que de onde deveria vir a paz, vem a guerra. E aqui, que essa guerra virá, há um ano atrás, há quase exatos um ano, virá e a verdade será a vossa arma de defesa. Por isso, senhores, já concluindo este bloco, eu não sei até em que medida servirão para os vossos fiéis. Me refiro aqui especialmente aos clérigos que ainda hoje aderem a Francisco como Papa legítimo, como Santo Padre seu, e que conduzem os seus rebanhos. Eu não sei até que ponto, honestamente falando, vale os senhores travarem toda uma luta pela verdade em outros campos, em outros aspectos, como, por exemplo, essa questão das bênçãos, das famigeradas bênçãos blasfemas, sacrílegas aos pares homossexuais, sem reconhecer até hoje a verdade sobre a questão do papado. Prestando ainda hoje a sua obediência, o seu assentimento, a sua fé a um antipapa como se papa fosse. Defendendo esta pessoa como legítima autoridade da Igreja. Para mim isso me parece um verdadeiro tiro no pé. É a mesma questão dos protestantes tendo como base doutrinas como a da sola scriptura e do livre exame, quererem combater ideologia de gênero. Uma coisa não está desvinculada da outra. E ainda que possamos conceder, a mesma coisa vale para os sede-vacantistas, a mesma coisa, defender a missa de sempre, tradições da igreja, moral, bons costumes, e propagar um erro, uma mentira, uma falsidade, que é a do sede-vacantismo. Eu não sei, eu honestamente não sei até que ponto isso tudo é válido. É claro que em alguma medida é válido. Deus se vale de tudo, inclusive das nossas imperfeições, inclusive de alguém tão imperfeito como esse falando o que vem sendo dito a vocês. Coisa que posso ter as minhas margens de certeza de que nenhuma outra pessoa vem colocando desta forma. Não faço referências, não incluo nessas a pessoa de Pedro Regis, em hipótese alguma. O que eu digo é que é difícil, me custa pensar do que realmente isso serve. Se no final das contas vocês continuam conduzindo as pessoas a um erro, a uma falsidade, a um engano, que é, de um lado, acreditar em Jorge Mário Bergoglio como legítimo sucessor de São Pedro, e de outro, dizer que a Igreja está acéfala desde Pio XII. Bom, continuo convidando-os a seguir com esta pequena série. A partir de semana que vem, como foi dito, daremos, se Deus quiser, início à segunda coluna com as mensagens dadas no dia nos dias 29 de junho de cada ano. E
No mais, só posso desejá-los um santo final de ano, santo final de oitava de Natal, santa festa da Sagrada Família, que ela seja realmente o nosso modelo de família, especialmente nesses tempos. Santa festa de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Que Nossa Senhora de Anguera, sob a invocação Nossa Senhora Rainha da Paz de Anguera, interceda por nós de uma maneira toda especial. Tenham todos, portanto, um santo ano novo, ano que se inicia, em dias com as indulgências que a Igreja nos oferece, que estará na descrição dos vídeos, uma fonte de leitura. Que viva nosso Cristo, Rei dos exércitos. Que Deus nos abençoe a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai, São José. Obrigado pela presença de todos.